Mundo Blanco. Conversas sobre blanqueidad en América Latina. Pss, pss. Ven, escuchemos qué tan blanco es tu mundo. Episodio 3. La blanquedad ofendida. Eu vou começar falando um pouco sobre uma expressão que se tornou muito popular no Brasil na segunda década do século XXI, que é a expressão "a casa grande surta quando a senzala vira médica" ou "a casa grande surta quando a senzala aprende a ler". E essa expressão, ela surgiu como uma resposta de militantes negros, militantes antirracistas, contra o que parecia ser uma branquitude muito zangada, muito revoltada com a ascensão social dos mais pobres, em sua grande maioria negros, que ocorreu no Brasil durante os primeiros governos do Partido dos Trabalhadores. Então, essa expressão "a casa grande surta" foi uma crítica a essas reações estridentes da classe média tradicional brasileira branca a essas grandes transformações sociais que aconteceram nesse período entre 2003 e 2016. Entre 2003 e 2014, o número de estudantes negros nas universidades brasileiras federais aumentou em 178%, como resultado das cotas raciais. Outra transformação fundamental do período foi a ascensão econômica de quase 40 milhões de brasileiros, que passaram das classes D e E para a classe C. E aí há toda uma discussão se a classe C é de fato uma classe média baixa, e a gente não vai entrar aqui nessa discussão porque ela é muito longa e iria nos desviar do foco, mas é inegável que essa ascensão econômica gerou a ocupação de espaços sociais que antes estavam fora do alcance dessas pessoas previamente pobres e predominantemente negras. Patrícia, professora Patrícia, você podia explicar ou como você entende a branquidade na América Latina e também se você pode falar qual conceito você pensa que você considera que é mais útil, mais prolífico para explicar a realidade da América Latina? Branquitude, branquidade, tudo isso. Sim, obrigada pela pergunta, Gisela. Esses conceitos são todos muito importantes. Eu acho que tem algumas especificidades que são muito relativas aos países em que surgem, né? Eu acho que na Colômbia se fala mais em blanquidade, no México talvez mais blanquitude, não tenho certeza. No Brasil, com certeza, o termo utilizado é branquitude. Eu acho que isso tem vários motivos, mas um dos motivos é porque imediatamente invoca negritude. E a branquitude no Brasil é sempre construída vis-à-vis a negritude, em relação à negritude. Então tem essa sonoridade, né, do prefixo, mas tem também, aliás, do prefixo não, do sufixo. Tem essa sonoridade do sufixo, né, branquitude e negritude, mas eu acho que é também uma necessidade de colocar os dois termos em pé de igualdade. Patrícia de Santana Pinho nasceu e cresceu em Salvador, Bahia, e possui graduação, mestrado e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Campinas, São Paulo. Sua área de pesquisa são as questões raciais e suas intersecções com classe, gênero, nação e mobilidades transnacionais. Suas publicações focam na negritude e na branquitude no Brasil, sempre pensando o Brasil como um país latino-americano. Ela é professora no Departamento de Estudos Latino-Americanos e Latinos
na Universidade da Califórnia, Santa Cruz, nos Estados Unidos. Patrícia adora tomar banho de mar nas águas mornas da Bahia, para onde sempre retorna. Sua comida preferida é acarajé com camarão. E além de ser uma delícia, uma das muitas expressões da resistência negra e africana nas Américas. De dizer, se a negritude tem sido estudada, investigada há tanto tempo, por que não a branquitude também? Então, é uma maneira de dizer, o branco, a branquitude também precisam ser objetos de estudo. Em relação a como se define, no caso do Brasil, os estudos sobre branquitude estão muito bem consolidados e existe uma bibliografia muito grande e crescente. E a branquitude, no Brasil, ela é entendida de maneiras que se aplicam, eu acho, que à América Latina de um modo geral. Então, ela é entendida de várias formas, sendo que todas se complementam. Uma das pioneiras dos estudos de branquitude no Brasil, a psicóloga Maria Aparecida Bento, definiu a branquitude como a identidade social dos brancos e a condição silenciosa do sujeito branco que é concebido e concebe a si mesmo como modelo universal da humanidade. Uma outra psicóloga, também estudiosa da branquitude, Edith Pisa, entende a branquitude como a identidade dominante, normativa, invisível e que se considera merecedora de tratamento privilegiado. Outros estudiosos definem a branquitude como o atributo daqueles que estão no topo da pirâmide social, o que requer a constante desvalorização da negritude para que ela permaneça como a base da pirâmide social, para que a base permaneça negra. Estudos mais recentes da branquitude no Brasil, e eu diria que na América Latina de um modo mais amplo, têm demonstrado que, por conta das nossas narrativas nacionais de mestiçagem, mestiçarre, como no caso do Brasil, o mito da democracia racial, é necessário identificar como a branquitude opera também através de registros que nem sempre são explicitamente raciais, como a sexualidade e a intimidade, a moralidade, a respeitabilidade, a disciplina, o merecimento, e até mesmo na performance linguística, né, nos modos de se falar português ou de se falar espanhol. É possível identificar práticas culturais racializadas nesse sentido também. Uhum. Além disso, a branquitude atua também como um ideal que foi criado pelas elites latino-americanas, principalmente no contexto de independência dos nossos estados-nações. Eu concordo com todas essas definições, acho que elas são igualmente válidas, né? Identidade racial, condição social, prática cultural, ideal nacional. E acho que, além disso, é importante que a gente entenda a branquitude também como um valor social a ser preservado por aqueles que já o detêm e a ser obtido por aqueles que ainda não o possuem. Então, é também um valor social que circula discursivamente. E dizer que a branquitude circula de maneira discursiva não significa de modo algum ignorar os sentidos da branquitude também como experiência material, concreta, vivida, corporificada. Mundo Blanco. Conversas sobre blanquidad en América Latina. Lugares, muitos países da América Latina, por exemplo, aqui no México, a gente fala como tem outras coisas mais importantes que falar de branquitude. Uhum. Por que a gente tem que falar de branquitude? Por que é importante esse tema para a gente? Essa pergunta é extremamente importante, sim. E é uma pergunta que ainda hoje também a gente ouve muito no Brasil. Eu acho que se ouvia mais no passado, e eu acho que hoje, no contexto do Brasil, já há uma aceitação maior de que é sim necessário nomear a branquitude, estudar a branquitude. Então, eu queria primeiro falar sobre isso, a importância de darmos nomes às coisas, né? Os conceitos teóricos são importantes porque eles nos ajudam a nomear, identificar, analisar e potencialmente transformar fenômenos sociais.
O fato de o conceito de branquitude ter uma história relativamente recente no Brasil, no México, na América Latina de um modo geral, principalmente quando comparado ao conceito de negritude, por exemplo, revela justamente o poder da branquitude de nomear os outros a partir do conforto da sua suposta neutralidade, ao mesmo tempo que conserva o seu poder, né? Então, esses nomes novos, esses conceitos novos, eles são criados não apenas quando surgem fenômenos novos, mas também quando é necessário revelar a invisibilidade, intangibilidade, plasticidade, maleabilidade de fenômenos que já existem, como é o caso da própria branquitude, né? Não é que a branquitude em si seja nova, de jeito nenhum, ela existe, né, desde o período da colonização da nossa região, mas ela é um exemplo fundamental de força social que, embora atue em todas as esferas da realidade, o faz frequentemente de modo a evadir a sua própria nomeação. E termos um nome, branquitude, temos um conceito, ajuda a furar essa bolha protetora, essa bolha que protege a branquitude nesse espaço de suposta neutralidade. Então é importante nomearmos e estudarmos a branquitude, e não apenas a negritude, por exemplo. É necessário colocá-los em igualdade de condições, não apenas no sentido social, de luta por equidade racial, mas também no sentido epistemológico, de transformar o branco e não mais somente o negro em objeto de estudo. Nomear e estudar a branquitude é importante em todos os lugares do mundo, porque isso nos permite entender melhor o racismo e a reprodução de privilégios, nos permite desnaturalizar a desigualdade racial e social e, dessa forma, também as suas interseções com outros eixos de opressão, como classe, gênero, sexualidade, identidades regionais, idade, etc. Mundo Blanco. Conversas sobre blanquidad en América Latina. Qual é a importância ou que implicações tem que o branco não se nombre, não seja falado abertamente? Exato, fundamental, sim, essa pergunta é fundamental. Bom, se a gente pensa que a branquitude é um projeto global e que, ao mesmo tempo, ela tem suas particularidades locais, eu acho que a gente precisa estudar essas dimensões diferentes e como elas são interconectadas, né? E eu acho que é algo que nos ajuda a identificar, a nomear, visualizar a branquitude, é que em cada um desses locais, seja um país específico, ou até mesmo uma região dentro de um país, a branquitude sempre vai se estabelecer em contraposição a um outro grupo específico, ou até mesmo a vários grupos ao mesmo tempo, né? Até onde eu entendo, no caso do México, me parece que a branquitude se contrapõe mais ao indígena, talvez. No caso do Brasil, a branquitude se contrapõe, acima de tudo, à negritude, né? Ao negro. Então, não existe a branquitude sem a negritude e vice-versa. E só para deixar claro que se contrapor nesse sentido não significa necessariamente que a branquitude faça isso de modo explícito, principalmente num país que viveu esse mito da democracia racial. A negritude sempre foi celebrada, mas o negro sempre foi maltratado. Então, sempre houve essa coexistência de romantizar a negritude, usar a negritude de um modo mais folclórico para dizer, olha como o país é diverso, é harmônico racialmente. Mas sem que a atenção social verdadeira fosse dada às populações negras e muito menos tratar os grupos em pé de igualdade. Então é muito importante entender isso. A quem que a branquitude se estabelece em relação a qual outro grupo ou grupos nos contextos que a gente analisa, né? Então, no momento que você tira a branquitude dessa invisibilidade ou dessa suposta neutralidade, às vezes é mais fácil fazer isso quando você mobiliza quem é o outro dessa branquitude do qual estamos falando. Então, é fundamental nomear a branquitude por vários motivos. Primeiro, porque tira a branquitude desse suposto local de neutralidade. E tirando isso, você mina um pouco desse poder de ser um modelo universal de humanidade. É uma maneira de revelar a sua existência e, dessa maneira, o poder que a branquitude exerce sobre os outros grupos numa
qualquer sociedade que seja, analisar os privilégios, o poder que exerce sobre os outros grupos. E uma outra coisa fundamental, e aqui eu queria mencionar uma frase que eu gosto muito da psicóloga Edith Pisa, que ela diz assim: ser branco no Brasil é viver sem se notar racialmente. E isso eu acho que diz muito sobre ignorância, né? A ignorância sobre a própria existência. Quem é que pode se dar o luxo de não se notar racialmente? Será que uma pessoa negra ou indígena, quando entra numa loja, ela pode se dar o luxo de esquecer de que maneira a corporeidade racial, o fenótipo dela vai impactar a maneira como ela vai ser lida, interpretada, tratada, né? Então, quem é que pode se dar esse luxo de não se notar racialmente? Então, essa ignorância da branquitude sobre si mesma, sobre sua própria existência, é em si um privilégio. É um privilégio que só a branquitude tem. Então, isso, nomear a branquitude é uma maneira também de criar uma oportunidade de solidariedade social, porque é uma maneira de criar uma conscientização sobre o privilégio que um determinado grupo possui numa dada sociedade, seja ela qual for. Você tem em seu trabalho um conceito muito interessante que é branquitude injuriada. Né? Então, o que é isso de branquitude injuriada? Pois esse conceito eu desenvolvi justamente para analisar essa branquitude que podemos dizer que saiu do armário como decorrência das transformações sociais ocorridas nesse período de 2003 a 2016, durante os primeiros governos do Partido dos Trabalhadores, em que houve essa ascensão social dos mais pobres, predominantemente negros, as cotas raciais, um número menor de empregadas domésticas disponíveis para fazer todo o trabalho braçal da classe média branca. Então, o que a gente viu foi que a classe média tradicional, definindo a classe média tradicional aqui como aquela que é formada por profissionais liberais, cuja riqueza familiar os antecede às gerações, geralmente possuem casa própria, etc. Quando essa classe média tradicional se deparou com essas mudanças tão profundas na sociedade brasileira, ela reagiu muito mal, reagiu de uma maneira muito estridente. Por isso que surge essa expressão, a branquitude saiu do armário, ou então a Casa Grande surta quando a senzala vira médica. Então, não era comum ver um número grande de estudantes universitários negros, o que significa um número maior de profissionais negros no mercado de trabalho, né? Então, eu desenvolvi esse conceito de branquitude injuriada para explicar essa reação estridente da classe média tradicional brasileira diante das transformações sociais. Eu desenvolvi esse conceito de branquitude injuriada para explicar a reação estridente da classe média tradicional brasileira diante das transformações sociais que ocorreram no Brasil durante os primeiros governos do Partido dos Trabalhadores. A ascensão dos mais pobres, a presença maior de pessoas pobres e negras em espaços que antes eram reservados exclusivamente à classe média branca, um número muito maior de universitários negros e, consequentemente, de profissionais negros no mercado de trabalho. E a classe média tradicional, a classe média branca brasileira, né, reagiu muito mal ao ver pobres e negros ocupando o que eles viam como o seu espaço, porque eles entenderam isso como uma ameaça à sua própria existência. E nesse momento, o discurso público mudou drasticamente no Brasil, porque muitos brasileiros brancos deixaram de lado a narrativa celebratória de que o Brasil é um país mestiço, onde a raça supostamente não importa, onde somos todos iguais, etc., para então começarem a fazer declarações explicitamente racistas. E aí é que começa a surgir como reação a isso a ideia de que a branquitude surta, a Casa Grande surta quando a senzala aprende a ler ou vira médica, né? E de todas essas transformações, eu acho que as cotas raciais tiveram uma profunda importância no processo de produção da branquitude injuriada. Não apenas porque obrigou o branco a se definir como branco, porque você tinha que se definir racialmente perante as cotas, mas isso fez com que essas pessoas tivessem que abrir mão do conforto da neutralidade racial.
mas também gerou reações estridentes e muito possessivas sobre quem merecia estar nos bancos das universidades. E aí eu queria citar a intelectual negra brasileira Sueli Carneiro, ela disse assim: as cotas raciais forçaram os brancos a se manifestarem como brancos, em defesa dos seus interesses. As cotas promoveram a militância branca como nunca antes visto. E eu acho que o exemplo das cotas mostra que essa reação estridente da classe média tradicional não pode ser compreendida apenas como um posicionamento de classe. Precisa ser estudada também a partir de seus significados raciais. Afinal de contas, essa mesma classe média tradicional é predominantemente branca e ocupa uma posição de superioridade dentro da hierarquia racial brasileira. Além disso, a suposta neutralidade racial da branquitude foi abalada devido ao processo de ascensão social dos milhões de brasileiros pobres, que são em sua maioria negros. Então, esse ressentimento, que de um modo geral foi analisado como uma reação de classe, precisa ser entendido também de acordo com as suas conotações raciais. E daí a necessidade do conceito de branquitude injuriada. Sim, sim, certo. É muito interessante, né? Muito ilustrativo este conceito que eu espero que mais gente possa ler seus artigos e conhecer um pouquinho mais disso. Finalmente, professora Patrícia, você gostaria de dizer algo mais? E onde a gente pode encontrar seu trabalho? Ah, sim, obrigada. Bom, só para concluir, eu queria dizer o quanto que eu fico muito esperançosa com esse crescimento dos estudos da branquitude na América Latina, de um modo geral, ainda que os estudos da branquitude estejam se desenvolvendo mais, eu diria que no Brasil, no México e na Colômbia. A gente tem visto pesquisadores de outros países, Argentina, Chile, Porto Rico, também estudando branquitude, não só em seus respectivos países, mas também pensando a região como um todo. E isso é muito importante, né? Tomar a própria região, tomar a própria América Latina como um ponto de partida, porque, afinal de contas, nossas histórias são, até certo ponto, compartilhadas, né? A colonização ibérica, o massacre dos povos indígenas, a escravização dos africanos e seus descendentes, e o estabelecimento de uma colonialidade branca que continua a vigorar na região. Então, eu acho que é fundamental entendermos, estudarmos, nomearmos a branquitude, tanto nos nossos países especificamente, mas também de um modo mais interconectado, pensando a América Latina como região. E aí eu queria citar a intelectual negra brasileira Sueli Carneiro, ela disse assim: as cotas raciais forçaram os brancos a se manifestarem como brancos, em defesa dos seus interesses. As cotas promoveram a militância branca como nunca antes visto. E eu acho que o exemplo das cotas mostra que essa reação estridente da classe média tradicional não pode ser compreendida apenas como um posicionamento de classe. Precisa ser estudada também a partir de seus significados raciais. Afinal de contas, essa mesma classe média tradicional é predominantemente branca e ocupa uma posição de superioridade dentro da hierarquia racial brasileira. Além disso, a suposta neutralidade racial da branquitude foi abalada devido ao processo de ascensão social dos milhões de brasileiros pobres, que são em sua maioria negros. Então, esse ressentimento, que de um modo geral foi analisado como uma reação de classe, precisa ser entendido também de acordo com as suas conotações raciais. E daí a necessidade do conceito de branquitude injuriada. Só para concluir, eu queria dizer o quanto que eu fico muito esperançosa com esse crescimento dos estudos da branquitude na América Latina, de um modo geral, ainda que os estudos da branquitude estejam se desenvolvendo mais, eu diria que no Brasil, no México e na Colômbia. A gente tem visto pesquisadores de outros países, Argentina, Chile, Porto Rico, também estudando branquitude, não só em seus respectivos países, mas também
pensando a região como um todo. Mundo Blanco. Conversas sobre blanqueidad en América Latina. Ven.